Oi, tudo bem? E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre se vale a pena fazer cirurgia bariátrica? E aí, será que vale a pena? Vamos descobrir! Bom, eu sempre tive medo de fazer a cirurgia, sempre tive medo, receio e um pouco de preconceito, né? Eu tinha medo de morrer, eu achava que eu ia morrer, porque eu conheci algumas pessoas que vieram a falecer. Eu tenho alguns conhecidos que vieram a falecer em decorrência da cirurgia. Não foi na cirurgia, mas foi em decorrência, por ingerir água, né, a mais, enfim. E aí estourar o estômago, dar alguma fístula e não ter salvação, não ter tratamento, então eu tinha bastante medo. E eu pensava que na minha cabeça eu tinha que emagrecer sozinha, né? Tem um outro vídeo que eu falei aqui anteriormente sobre a minha história com a obesidade e a minha decisão de fazer a cirurgia, né? Então, foi basicamente isso. Eu tinha muito medo, mas o tempo ia passando e eu não conseguia emagrecer. E aí foi quando eu optei em fazer, né? Então eu fiz a cirurgia, fiz tudo certinho. Eu já tinha plano de saúde na época, então eu fiz o processo todo pelo plano, né? Na época. E por quê? Eu pensei assim, eu sempre quis ser mais magra, ser mais feliz com o meu corpo, né? Porque eu não era feliz, eu não me via naquele corpo que eu tava, né? Então eu falei, eu preciso, esse é o meu recurso, né? Foi o meu recurso. Eu lembro que quando eu fui ganhar a minha filha, né? A minha filha, eu queria muito parto normal. E a minha médica, ela fazia parto normal e ela esperava até 41 semanas. E ela chegou pra mim e disse, Érica, você já tá de 41 semanas e sua filha não tem sinal. Minha filha, eu não tive um sinal de dilatação, um sinal de nada. A única coisa que eu perdi foi o tampão, mas eu não tinha nenhum sinal, não tinha dilatação, não tinha contração, não tinha nada. Ela falou, então, Érica, acho que é mais seguro, com 41, já quase 41 semanas, né, a gente optar por uma indução de parto ou a cesárea. O que você prefere? Aí ela me explicou tudo certinho e eu, na época, junto com meu marido, a gente conversando. E até que eu optei, né, pela cesárea, porque ela falou assim pra mim, Érica, às vezes você tá de um lado, tem um rio e você precisa atravessar. Isso é o seu parto. Você tá de um lado do rio e você precisa chegar do outro. Você pode ir nadando, ela quis referir o nado ao parto normal. Ou você pode pedir ajuda, pode vir alguém de barco te pegar e te levar. Ela contou essa história pra mim. Ela falou, e do mesmo jeito você vai chegar do outro lado, né? Então, o importante é que seu bebê nasça. Então eu quero fazer uma relação dessa historinha com a cirurgia. Eu pensava, eu preciso emagrecer. Isso é importante pra mim, eu quero emagrecer. Mas eu não tinha força, eu não tinha recurso, eu não tinha força, não tinha capacidade naquele momento pra isso, pra emagrecer sozinha. E aí eu pensava nessa história do barco, eu pensei, eu preciso chegar do outro lado, né? É como se do outro lado fosse o meu emagrecimento. E o rio fosse a minha estratégia, o meu método de emagrecimento. Eu falei, e agora? Então eu pensei, assim como na cesárea eu fui lá e pedi ajuda, que era o barquinho, né? Eu falei, eu também vou de barquinho dessa vez, porque eu já tava com 29 anos, né? E eu já numa luta de desde os 11 até os 29 tentar emagrecer, não conseguia. E eu falei assim, então eu vou de barco, vou pedir ajuda, vou de barco, né, me referindo à cirurgia. Claro, operando com profissionais já experientes, né, que de alguma forma eu conhecia, confiava, né, procurando bastante informação, o máximo que fosse possível e falei, me decidi em operar, operei, tudo bem. E eu tive medo, tive receio, mas o que eu acho, o que eu posso dizer pra vocês? Se você tiver querendo se decidir ou se você acha que você precisa da cirurgia. Primeiro que
eu acho que não é só você pensar assim, ah, tô um pouquinho acima do peso, vou operar. Não, eu acho que é realmente pra quem tem aquela indicação, uma obesidade já mórbida, né? Igual a minha era acima de 40 já, meu IMC. Então eu acho que você tem que ter uma obesidade mórbida, uma indicação médica. Eu acredito que seja válido. Pra mim foi muito bom, porém, pra mim, eu tenho uma filha, né? Minha filha hoje tá com 3 anos. E eu tive muito medo de morrer mesmo, né? Eu tive medo de morrer. Talvez pode ser um medo exagerado, não sei, mas dentre as pessoas que eu conheço, das que operaram e das que faleceram, era um número alto, né? Como eu já falo às vezes com algumas pessoas que eu conheço 10 pessoas operadas, e de 10, entre essas 10 que eu conheço, 3 vieram a morrer. Então que são conhecidos, né? Enfim, então dessas 3, então eu tinha um pouco de medo, né? Porque eu pensava assim, ah, eu posso, sei lá, cair, bater, eu posso, na própria ânsia de vômito da cirurgia, misturar meus pontos, posso bater na cama, sei lá, posso levar um tombo. Eu sei que tudo é um risco, né? A gente tá vivo já é um risco. Mas você tá procurando. Eu tava procurando algo arriscado, né? Uma coisa é quando você opera em caso de vida ou morte, né? Vamos supor, você tem uma cirurgia de coração, ou você opera ou você mostra, tem que operar aquela hora. A bariátrica não, a bariátrica eu tava procurando, né, aquela cirurgia. Apesar de a taxa de mortalidade ser muito baixa, né? Eu pesquisei na internet, eu vi que a porcentagem era muito baixa de casos de morte na cirurgia, né? Eu também tinha procurado o meu endócrino, conversado com ele, e o meu endócrino também falou que era um índice muito baixo, que eu deveria fazer sim, também me indicou. Mesmo assim, eu tinha aquele receio. Então, e depois que eu operei, eu também tinha um pouco de tosse. E eu pensava que aquela tosse poderia estourar meus pontos. Não sei, gente, se eu sou louca, se eu sou bitolada. Mas eu tinha esse medo. Tinha medo de morrer e deixar minha filha pequena. Resumindo, era isso. Então, assim, eu acho que a cirurgia valeu a pena, sim. Pra mim, valeu a pena, tá? Mas, analisa bem essa situação, a sua condição. Se você realmente precisa, se você não consegue emagrecer sozinho, tá? Porque emagrecer sozinho seria o mais correto, o mais viável, o caminho mais viável a se seguir, né? Porque depois que você opera, você tem que fazer dieta de uma forma ou de outra, tá? Porque senão você engorda tudo de novo, ou senão você não emagrece o que você precisa. Então eu acredito que se você conseguir emagrecer sozinho, se você tiver recurso, se você puder pagar um psicólogo, às vezes tratar um problema da mente e ver o que tá desencadeando, às vezes é uma compulsão alimentar, às vezes uma vontade de louca de comer doce. O que é que tá desencadeando isso? Se você tiver outros recursos, né, e conseguir emagrecer sozinho, eu acho que é muito válido, tá? Eu acho que a cirurgia bariátrica, eu fiz, né, como eu já falei pra vocês. Pra mim, valeu a pena sim, mas eu acho que também a gente não deve ir lá e operar, sabe? Todo mundo ir lá e operar, vou operar, vou operar, vou operar, porque assim, você tá se colocando em um risco, você tá correndo um risco, né? E aí eu não falo só de morte, mas de outros efeitos colaterais, né? Da cirurgia. A minha, eu já quis a sleeve, porque eu não queria mexer no intestino nem nada, meu médico também indicou a sleeve. Mas então, assim, eu acho que vê certinho, tá? Se é pra você. E hoje, assim, voltando no passado, tá? Eu não sei se eu teria feito, né? Pensando assim, nossa, a minha filha tem 3 anos, e se eu morro? Não sei, tá? Mas eu fiz, deu tudo certo, tô aqui pra contar a história. Mas toda vez que eu chegava do hospital em casa, aliás, todos os dias no meu pós-operatório eu rezava, eu pedia pra Deus. Deus, que fique tudo bem, que eu fique bem, que dê tudo certo, que meus pontos cicatrizem, que meu estômago fique bom. Eu pensava nisso, tá? Porque assim, não quero morrer. Cuida de mim. Então assim,
Enfim, gente, tá? Eu tô abrindo meu coração pra vocês, falando tudo o que eu sentia, tá bom? Então, valeu a pena, sim, tá? Mas o que eu posso dizer é: analise a sua situação e a sua história, né? E vê se cabe pra você. Converse com pessoas, vê vídeos, vai em médicos e talvez em psicólogos, em psiquiatras. Talvez você tenha outro recurso, outra solução. Talvez você encontre outra solução, né? Do que algo tão drástico que é a cirurgia, né? Então, isso é o que eu posso falar pra vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!